Oi, meu nome é Gabriel e hoje eu quero falar sobre a melhor representação visual de Deus que eu já encontrei. Para começar, quero que você conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5... Ok, deu. Se continuássemos contando infinitamente, teríamos o que é conhecido como o conjunto dos números naturais. Os números de 1 até... até o quê? E se eu te perguntar isso? Até onde essa contagem vai? Qual é o último elemento desse conjunto? Pense um pouco sobre isso. Tente responder. Talvez você tenha dito infinito, que se continuássemos contando, eventualmente chegaríamos ao infinito. Isso é um erro comum. O infinito não é um número. Se eu te pedir para me dizer o maior número que você consegue imaginar e você me disser infinito, sua resposta está simplesmente errada. Seria como eu te pedir para me dizer a melhor fruta que você já provou e você me responder vermelho. O infinito é um conceito, uma característica. O conjunto de números naturais é infinito. Isso significa que ele não tem um último elemento, pois não importa o número natural que você pense, eu sempre posso pensar em um maior. Mas vamos lá. Agora eu vou pegar esse conjunto de números naturais que nós temos e duplicar ele. Depois, eu vou tirar os números de 1 até 5 e deixar o resto. Esse novo conjunto que eu tenho agora começa em 6 e continua infinitamente. Então agora deixa eu te perguntar, qual desses conjuntos é maior? O conjunto de números naturais completo ou o conjunto de números naturais só que sem os 5 primeiros números? Intuitivamente, é de se esperar que quando você tira um pedaço de alguma coisa, essa coisa se torna menor do que ela era antes. Então, obviamente, o primeiro conjunto é maior? Não. Na verdade, os dois conjuntos têm exatamente o mesmo tamanho, exatamente o mesmo número de elementos. Não acredita em mim? Deixa eu te mostrar. Na matemática, para comprovar que dois conjuntos têm o mesmo tamanho, nós podemos fazer o que é conhecido como bijeção. Calma, eu sei que o termo pode parecer um pouco intimidador, mas na verdade é bem simples. Vamos supor que a gente tem dois conjuntos. O primeiro, conjunto A, tem os números de 1 até 5. E o segundo, conjunto B, tem as cores vermelho, verde, azul, amarelo e rosa. Para comprovar se os dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, tudo que a gente precisa fazer é alinhar os dois conjuntos e ver se para cada elemento no conjunto A existe um elemento correspondente no conjunto B. Ou seja, para cada cor no conjunto B, você vai associar um número do conjunto A. Dessa forma, se não houver nenhum elemento sobrando em nenhum dos dois conjuntos, podemos dizer com certeza que os conjuntos A e B têm o mesmo tamanho. Para ficar mais claro, observe essa cesta com maçãs. Imagine que você vai contar quantas maçãs tem nessa cesta, e para isso você usa os dedos da sua mão direita. Então você começa. 1, 2, 3, 4, 5. Você chega à conclusão de que tem 5 maçãs na cesta de frutas, e você também usou todos os dedos da sua mão direita para isso. Ou seja, o conjunto de dedos da sua mão direita tem exatamente o mesmo número de elementos do que o conjunto de maçãs no cesto. Se tivesse uma maçã a menos no cesto, você só teria contado até 4. Nesse caso, o conjunto de dedos na sua mão direita seria maior do que o conjunto de maçãs no cesto. Isso considerando que você tem 5 dedos na mão direita, claro. Esse processo que você fez comparando os dois conjuntos é o que é chamado de bijeção. Agora você deve estar pensando, ok, entendi. Então vamos fazer isso nos conjuntos de antes para ver qual é maior. E é exatamente isso. Voltando aos nossos conjuntos de antes, vamos alinhar eles um em cima do outro desse jeito. Agora, note que para cada elemento nos números naturais, temos um elemento no nosso conjunto. O 6 corresponde ao 1, o 12 ao 7, o 13 ao 8, o 20 ao 15, o 132 ao 127 e assim em diante. Para todo elemento no conjunto A, existe um elemento correspondente no conjunto B. E como vimos antes, significa que os dois conjuntos têm exatamente o mesmo tamanho. Tá, beleza. Mas o que isso tem a ver com Deus? Se você pensou isso, calma que eu vou chegar lá. Para isso, eu preciso que você entenda um conceito muito interessante da matemática. Os fractais. Fractais são figuras que continuam tendo detalhes mesmo quando você as aproxima demais. Só para deixar claro, essa não é a definição técnica de um fractal. Se você é um matemático, talvez você queira me matar depois de ouvir isso, então eu vou deixar um vídeo na descrição que explica de forma mais técnica o que é um fractal, para os interessados. Um exemplo de fractal são essas figuras que você continua dando zoom e elas continuam se repetindo, e você continua dando zoom e elas continuam se repetindo, e você continua dando zoom. Bom, existem vários tipos de fractais, inclusive alguns que não se repetem, mas isso fica para outro vídeo. O que a gente está interessado hoje é nesse aqui, o triângulo de Sierpinski. Esse fractal específico tem uma característica muito interessante, ele é simétrico em 3 partes, que significa que essas 3 partes são iguais, e que se dermos zoom em qualquer uma delas, a figura inteira se repete. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar cada uma dessas 3 partes com uma cor. A parte de cima vai ser azul, a da esquerda verde e a da direita vermelha. Agora perceba algo, cada uma dessas partes, a azul, a verde e a vermelha, todas têm exatamente a mesma forma que a figura completa. Mesmo se eu der zoom, seu tamanho e forma não mudaram, pelo mesmo motivo que o tamanho dos conjuntos não mudaram quando eu removi os primeiros números antes. O fractal é infinito. O fractal completo não existe se você remover uma das 3 partes, mas isso não significa que existem 3 fractais diferentes, ainda é um único fractal. E isso é Deus. O fractal completo representa a Santíssima Trindade. A parte azul, o Pai,
A parte vermelha o Filho, Jesus Cristo, e a parte verde o Espírito Santo. Pare por um momento para contemplar o que isso significa. Existe apenas um Deus, infinito, não fragmentado em 3 partes, mas representado simultaneamente em 3 pessoas. Assim como existe apenas um fractal, infinito, não fragmentado em 3 partes, mas representado simultaneamente em 3 cores. Isso é, no mínimo, muito bonito. Bom, isso era tudo que eu tinha para falar por hoje. Enfim, se você gostou do vídeo, considere se inscrever e deixar um like. Eu sei que isso é meio clichê, mas isso realmente ajuda mais do que você imagina, principalmente com esse meu primeiro vídeo. Um bom dia pra você e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.